A gente já viu como somar e diminuir os números decimais, a gente já viu como somar e diminuir as frações, a gente relembrou. E agora, o último exemplo que eu vou dar para vocês é com fração e decimal misturado, tá? Na verdade, como é que a gente faz para resolver? A gente vai ter que fazer uma das transformações, ou transformar fração em número decimal, ou transformar decimal em fração, tá? Na verdade, tanto faz o que a gente faz, qual das duas transformações a gente faz. O que eu sempre combino com os alunos, e que por costume o que a gente faz, é transformar o decimal em fração. Por quê? Porque ao transformar uma fração num número decimal, às vezes acontece dessa fração dar um número infinito. E aí, a partir do momento que eu tenho que fazer uma adição com outro número, eu vou ter que desprezar algumas casas decimais. E aí o número não fica exato, tá? Então, toda vez que isso acontecer, de ter fração e número decimal junto numa mesma expressão, a gente combina de transformar tudo em fração, tá? Se os números são só decimais, trabalha com decimal. Se os números são só fração, trabalha só fração. E quando aparecer misturado fração e decimal, a gente vai transformar o decimal em fração, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Esse 7/3 permanece, 1/5 também vai permanecer, tá? Esse 1/5 também vai permanecer, e esse 0,3 a gente transforma em fração, e para transformar em fração, pega um número sem a vírgula, 3, e coloca ele sobre 1, mais tantas casas decimais forem, a quantidade de 0 é quantas casas decimais tem o número, nesse caso tem 1 só, então fica 3 sobre 10. Tá? E aí transforma, resolve normalmente essa adição e subtração de frações, tá? Então aqui, que número que eu posso dividir por 3, por 5 e por 10 ao mesmo tempo? Nesse caso aqui, é o 30. Então, o MMC de 3, 5 e 10 é 30. Tinha outros números? Tinha, podia ser o 60, podia ser... E infinitos números, a gente escolhe sempre o menor para ser mais fácil, tá? Então, ó, do 3 para chegar no 30 vezes 10, em cima faz vezes 10 também. 7 vezes 10, 70. Daí, do 5 para chegar no 30 vezes 6, em cima faz vezes 6 também. 1 vezes 6, 6. Do 10 para chegar no 30 vezes 3, em cima faz vezes 3 também. 3 vezes 3, 9. Tá? E aí, somos positivos, somos negativos, toda aquela velha história. Então, 70 mais o 6, 76, fica só o menos 9 aqui, o único é negativo, sobre 30. E aí, 76 menos 9 fica 67 trintaavos, tá? 67 trintaavos. Aqui também não tem como simplificar, mas isso vocês já sabem desde o ano passado, se der para simplificar, simplifica, tá?